Amen. We'll go to the Word and we're going to begin at Nehemiah chapter 2, verse 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Amen. So, since the start of the year, Então, desde o começo do ano, every Saturday we are doing a study on Nehemiah. todo sábado a gente está fazendo um estudo em Neemias. Amen. If you remember in Nehemiah chapter 1, his brother and friends came to visit him. Se você se lembrar, no primeiro capítulo, o irmão dele e os amigos dele vieram visitá-lo. He was living in another country, Ele estava morando em outro país. so he asked about his people and his country. Então, ele perguntou a respeito do povo e do país. And he got really bad news about Jerusalem, Israel, the Jews. E recebeu notícias muito más sobre Jerusalém, os judeus, Israel. He cried, he mourned for many days, Ele chorou e lamentou por uns dias. and then he began to pray. E depois ele começou a orar. And that was the first week we looked at his prayer. Esta foi a primeira semana que a gente olhou para a oração dele. And what a prayer it was. E que oração que foi aquela? And if you want to know how to pray, study Nehemiah's prayer in chapter 1 of the book. E se quiser saber como orar, estude o primeiro capítulo do livro de Neemias. And then last Saturday, we started with the verse in Proverbs which E says, depois, no sábado passado, a gente começou com um verso em Provérbios que diz: without vision the people perish. sem a visão o povo perece. And we saw how God had given Nehemiah the vision to do a work in his country. E a gente viu como Deus tinha dado uma visão para Neemias para fazer uma obra no país dele. Amen. So he had been praying for about 4 months, Então ele tinha orado por 4 meses. and then he got this opportunity to speak to the king. Depois ele recebeu essa oportunidade de conversar com o rei. And you see that the king said, "What do you request?" Você vê que o rei disse: o que me pedes agora? Amen. So we have a greater king, Então a gente tem um rei maior, the King of Kings, o rei dos reis, the Lord Jesus Christ. Senhor Jesus Cristo. And he says to his people, E ele diz ao seu povo: "What is your request?" qual que é o teu pedido? Nehemiah knew the king had great power, Neemias sabia que o rei tinha grande poder, had great wealth. grande riqueza. He could say anything and it would be done. Ele poderia dizer qualquer coisa e já seria feito. But our king is greater. Mas o nosso rei é maior. And he encourages you to pray. E ele te encoraja a orar. And he says, "What is your request?" E ele diz: qual que é o teu pedido? Amen. There are tremendous needs in this room tonight. Tem necessidades tremendas nessa sala hoje à noite. There are people that stand in great need of answer to prayer. Tem pessoas que permanecem em grande necessidade de resposta de oração. And this God is saying to you tonight, Yes, what is your E request? esse Deus está dizendo a você hoje à noite: qual que é o teu pedido? Amen. Let's look at some verses. Matthew 6, 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. This is what Jesus said to his people. And verse 8. Isso que Jesus disse ao seu povo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Your Father knows the things you have need of before you ask him. O teu pai sabe das coisas que você necessita antes mesmo de você pedir a ele. But he still says you should ask. Mas ele ainda diz: você deve pedir. Asking is the law of the kingdom. O pedir é a lei do reino. Ask and you shall receive, says Jesus. Peça e recebereis, diz Jesus. Amen. And the king said to Nehemiah, "What is your request?" E o rei disse para Neemias: qual que é o teu pedido? Brother, sister, don't be shy with God. Irmãos e irmãs, não fiquem tímidos com Deus. We are encouraged from the word to come with boldness and authority. Somos encorajados da palavra a virmos com ousadia e autoridade. Come to the throne of grace.
venha ao trono de graça Amen. With many requests. com bastante pedidos. You have a need tonight. Você tem uma necessidade hoje à You noite. are sorrowful tonight. Você está triste hoje à noite. There's a tremendous need in your life. Tem uma tremenda necessidade da tua vida. God says, what is your request? Deus diz qual que é o teu pedido. Pray to Him. Ore a Ele. Pray, cry out to your God. Clame ao teu Deus. Look at what He says in Psalm 62 verse 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amen. God is a refuge for us. Selah. Deus é um refúgio para nós, Sila. Amen. In English, Selah is there. Em inglês, Silas está lá, né? Portuguese, nothing. Em português não tem nada. Amen. Decepcionante. Learn English, guys, please. Aprendam inglês, por favor. No, but seriously, thanks. to draw your attention to this is what God says. Pour out your heart before Him. Mas é isso que Deus diz, derrame diante dele o vosso coração. You are keeping your sorrow to yourself. Você está guardando a tua tristeza a si mesmo. And God, your Father, is saying, pour out your heart to Him. Deus, teu Pai, está dizendo, derrame o teu coração diante dele. Amen. Praise God. I am dealing with people who have tremendous needs. Estou lidando com pessoas que têm tremendas necessidades. And my advices to them meu- is to pray, but in a way like you've never prayed before. E o meu conselho a elas é que vocês orem, só que como nunca antes. Amen. Be serious about prayer. Sejam sérias com respeito à oração. Pour out your heart before Him. Derramem os teus corações diante dele. Amen. Our King is greater than Nehemiah's king. Nosso rei é maior do que o rei de Neemias. And Nehemiah's king said, "What is your request?" E o rei de Neemias disse, qual que é o teu pedido? Amen. Philippians 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Man, this promise will never go away Esta promessa jamais se afastará, because it's from God. porque é de Deus. It's His promise to you. É a promessa dele a você. Amen. The wise Christian stands on that O promise. cristão sábio permanece naquela promessa, With regard to your accommodation com respeito à tua acomodação and your financial needs e necessidades and your financeiras needs in your work e necessidades do and trabalho your emotional needs. e It emocionais. says all your need. Diz todas elas. If God says all your need, Se Deus diz todas as suas then why necessidades, don't you bring it to God? então por que você não traz a Deus? Amen. What is your request? The king says. Qual que é o teu pedido, diz o rei? What is your request? Qual que é? Amen. 1 Peter 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amen. So your care, it means anxieties. Então, tua preocupação significa ansiedade. All your worries. Todas as suas preocupações. All your worries. Todas elas. You see this word casting. Veja essa palavra aqui, lançando. It's a fisherman's word. É uma palavra de um pescador. Throwing out the net Jogando para fora as redes. to receive. Para receber. And this epistle was written by Peter the fisherman. Esta epístola foi escrita por Pedro, o pescador. He used that word deliberately, Ele usou aquela palavra deliberadamente, not by accident. e não por acidente. Casting all your anxiety. Lançando todas as tuas preocupações. You're worried about your family, Está preocupado com respeito à tua your família, parents and your teus grandparents. pais e avós. Casting all your anxiety upon Him. Lançando toda a tua ansiedade sobre Ele. He is strong enough. Ele é forte o He suficiente. does not worry. Ele não se preocupa. He is not weak. Ele não é He fraco. doesn't fail. Ele não falha. Casting all your anxiety on Him Lançando todas as tuas ansiedades nele. because He cares for you Porque Ele tem cuidado de vós. affectionately.
carinhosamente, with compassion, com compaixão, with gentleness. com gentileza. He cares about you. Ele se importa contigo. Your physical well-being, O teu bem-estar físico. that which is troubling you tonight. Aquilo que está te angustiando hoje à noite. He cares about you. Ele se importa contigo. And he says, cast E ele diz, all your anxiety lançai toda a vossa ansiedade upon him. sobre ele. And say to God, E diga a Deus: Father, I trust you. Pai, eu confio em I ti. trust you about Eu tomorrow. confio em ti com respeito a And I amanhã. trust you about 2020. Com respeito a 2020. And on the 31st of December 2020, E no dia 31 de dezembro de I 2020, will testify to the church. testificarei à igreja. My God O meu has Deus supplied all my needs. supriu tudo que eu necessitava. Everything I needed in 2020. Todas as minhas necessidades em He has 2020. never broken one promise. Ele jamais quebrou nenhuma He has promessa. never failed one believer. Jamais falhou algum And crente. he will not fail you. Ele não falhará contigo. Oh, you of little faith. Ou vocês, a pequena fé. Trust God. Confiem em I Deus. trust him Eu confio for nele. the future of this ministry. Pelo futuro deste ministério. And he will do glorious things E ele fará coisas gloriosas. with me or without me. Comigo ou sem mim. He will work Ele trabalhará and accomplish his eternal purpose. e realizará o seu propósito eterno. It's the only God I É know. o único Deus que eu And he's conheço. the only God worthy to get down on your knees before. É o único Deus que vale você se ajoelhar diante dele. We kneel before no man, A gente se ajoelha diante de nenhum but we homem. will kneel before the Lord Jesus Christ. Mas ao invés disso, diante do Senhor Jesus Cristo. And we will worship him. E nós o And adoraremos. we will praise him in No- 2020. Nós o louvaremos em 2020. And we will share the gospel wherever he sends us. E compartilharemos o Evangelho onde quer que Ele nos envie. Amen. And this is what I say to Everlane. E isso que eu digo, Everline. And this is what I say to those people in Turkey that said she would die in Turkey E é isso que eu digo àquelas pessoas que disseram que ela iria morrer lá. for sharing the gospel. Por ter compartilhado o Evangelho. Psalm 91:11. Porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. God Deus will give his angels charge over you dará os seus anjos ordens a seu respeito. wherever he sends you. Onde quer que Ele te envie. He watches over you. Ele vigia sobre He você. cares about Se you. importa contigo. And he gives his angels charge over you Ele dá ordens aos seus anjos ao teu respeito. to keep you in all your Para ways. te manter em todos os teus caminhos. Te guardar. Amen. So, let's go back to Nehemiah chapter 2. We saw him in verse 4. He asked, the king said, "What is your request?" Verse 5. Nehemiah 2:5. E disse ao rei: Se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amen. So this was his general request Então esse foi o seu pedido geral. in one sentence. Em uma só frase. He asked permission to go back to his homeland to build it again. Ele pediu permissão para voltar ao seu lar para reconstruí-lo. Okay, verse 6. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Amen. So he was going temporarily. Então ele estava indo só temporariamente. Nehemiah would spend 12 years in Jerusalem. Neemias passaria 12 anos em Jerusalém. He did his work. Ele fez a obra dele.
and yet he would not get the reward of it. E mesmo assim, ele não receberia a recompensa disso. He would see the walls being rebuilt, Ele veria os muros sendo reconstruídos. but there would come a time when Nehemiah would leave it. Mas chegaria um momento em que Neemias o deixaria. And the Israelites would forget about him. E os israelitas esqueceriam a respeito dele. So what I see in this is a man Então, o que eu vejo nisso é um homem who's not working for his own glory. que não está trabalhando para a sua própria glória. He's doing what God is telling him to do. Ele está fazendo o que Deus está mandando ele fazer. He will do the work with all his heart, Ele fará a obra de todo o teu coração, and then he will leave. seu coração, e depois sairá. And the Jews will have the pleasure of being in the walled city. E os judeus terão o prazer de estar dentro dessa cidade morada. Amen. God will use men and women like that, Deus usará homens e mulheres assim, who just want to do it for the glory of God. que só querem fazer para a glória de Deus. Amen. Amém. Praise the Lord. Amen. Verse 7. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me as cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Okay, so he gave in verse 5 his general request, but em that he versos- would rebuild it. Então, em verso 5 era o seu pedido geral de que ele reconstruiria. But in 7 and 8 we'll read as well. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que me devei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Amen. He asked for more. Pediu mais. Amen. God has answered your prayer. Deus tem respondido tua oração. Ask for more. Então peça mais. God answered your prayer in 2019. Deus respondeu tua oração em 2019. Ask for more. Então peça mais. God used you to lead somebody to Jesus. Deus te usou para levar alguém a Jesus. Ask that he use you more. Peça para que Ele te use mais. God blessed you in your ministry. Deus te abençoou no teu ministério. Ask for greater blessing. Peça maior bênção. Ask for more. Peça mais. Nehemiah asked for more. Neemias pediu mais. And the king granted them to me according to the good hand of my God upon me. E o rei cedeu a mim, porque a boa mão do meu Deus era comigo. He got more Ele recebeu mais, because God's hand was upon him. porque a mão de Deus estava sobre ele. He knew he was doing what God wanted him to do. Ele sabia que estava fazendo o que Deus tinha pedido para ele fazer. Brother, sister, may God enlarge your ministry in 2020 Irmãos e irmãs, que Deus aumenta o tamanho do teu ministério em 2020. and use you 1,000 times more than he's ever used you before. E te use mais milhares de vezes do que ele nunca te usou antes. Amen. Amém. Amen. We need 1,000 Nehemiahs, A gente precisa de 1000 Neemias. 10,000 Nehemiahs. 10.000. Amen. We can't even waste one meeting, A brothers. gente nem pode desperdiçar nenhum culto, irmão. Sisters, those who lead the worship, Irmãs, e aqueles que lideram o louvor, not even once nenhuma vez sing without the anointing of God. cante sem a unção do Espírito Santo. Don't even waste one night. Nem desperdiça nenhuma noite sequer. Amen. Every meeting. Todos os cultos. And when you meet a brother, just you and him, E quando você for encontrar com o irmão, só você e ele, ask for God to bless it peça para que Deus abençoe aquilo. and to do exceedingly abundantly above all you ask. E que faça excessivamente, abundantemente, mais do que você imagina e pede. Amen. We want the river of God to flow out of this church in 2020. A gente quer que o rio de Deus flua para fora dessa igreja em 2020. Amen. There is a major drought in the churches of Jesus Christ. Existe uma seca grande na igreja de Jesus Cristo. Amen. May God use the videos even that are recorded here. Que Deus use até os vídeos que são gravados aqui. Amen. I know a Sila girl, she went back to Brazil. Eu conheço uma pessoa do Sila que ela foi embora para o Brasil. She watched a video that was recorded 3 or 4 years ago. Uma menina, ela assistiu o vídeo que foi gravado 3 ou 4 anos atrás, o Sila.
And she said Ela it disse, really encouraged her. e realmente encorajou a ela. And I said, share it. Eu disse, compartilhe-o. Why keep it to yourself? Para que guardar isso a si If it mesmo? blessed one person, Se abençoou uma pessoa, it can bless 10,000 people. pode abençoar mais 10.000. Don't keep the blessing to yourself. Não guarde a bênção para si. Share it and God will multiply it. Compartilhe, Deus a multiplicará. Because the good hand of your God is on you. Porque a boa mão do teu Deus está contigo. Amen. Do more for God. É contigo, faça mais para Deus. Serve Him better. Sirva-o melhor. Amen. In 2020. 2020. Amen. Verse 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Amen. The king had sent captains of the army and horsemen with me. O rei tinha enviado oficiais do exército e cavaleiros comigo. He didn't ask for them, Ele não os pediu, but the king was mas generous o rei foi generoso and gave him more than he e asked. deu a ele mais do que ele pediu. Maybe God would bless you 1,000 times more Talvez Deus pode te abençoar mais 1000 vezes, if you would only let him. se você só deixá-lo fazer isso. Our king is 1,000 times more generous O nosso rei é 1000 vezes mais generoso than Nehemiah's king. do que o rei de Neemias. Amen. Let that be an encouragement to you. Verse 10. Isso seja encorajamento para você. Disto ficaram sabendo o Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Let them. Deixe eles. The enemy is always disturbed O inimigo está sempre atrapalhado by God's new work. pela obra nova de Deus, Amen. But it will not stop us. mas não nos parará. Don't let it stop you, brother. Não deixe que te pare, irmão. That people say horrible things about you as a Christian. Deixe que as pessoas digam coisas horríveis ao teu respeito como você sendo cristão. Be steadfast, Seja firme, immovable, imóvel, always abounding in the work of the Lord, sempre abundante na graça, na obra de Deus. because you know that your work is not in vain in the Lord. Porque você sabe que a tua obra não é em vão no Senhor. Amen. Verse 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Amen. He came to Jerusalem. Ele chegou a Jerusalém. There was no big welcome for him. Não tinha uma grande boas-vindas para ele. There were no banners. Welcome home, Nehemiah. Não tinha bandeira. Bem-vindo de volta para casa, Neemias. Nobody knew. Ninguém sabia. Nobody cared. Ninguém se importou. 3 days. 3 dias. Nothing. Nada. Sometimes in the work of God it's like that. Às vezes na obra de Deus é assim mesmo. He's in the place where God wants him to be. Ele está no lugar onde Deus quer que ele esteja. 3 days. Por 3 dias. Nothing happened. Nada ocorre. Nothing happened. Nada aconteceu. But I tell you, God wrote a book about this. Mas eu te digo, Deus escreveu um livro sobre isso. And 2,500 years later, we are studying it 2000 anos e meio depois, a gente está estudando to learn more about God. para aprendermos mais sobre Deus. There will be periods in your Christian life when nothing happens. Terão períodos no tempo da sua vida cristã que nada vai acontecer. It does not mean that you are outside the will of Não God. significa que você está fora da vontade de Deus. God has His preparation time. Deus tem o seu tempo de preparação. And I believe God uses this church to prepare men and women for E ministry. eu creio que Deus usará esta igreja e este ministério para equipar os homens e mulheres. 3 days. 3 dias. Nobody knows. Ninguém sabe. Nobody cares. Ninguém liga. Is that how you feel about your life? É assim que você se sente com respeito à tua vida. Nobody cares about you. Ninguém liga para você. Nothing is happening in your life. Nada está acontecendo na tua vida. God is always working. Deus sempre está trabalhando. Always. Sempre. Be patient, brother and sister. Seja paciente, irmãos e He will irmãs. open the door. Ele abrirá a porta. He will bring the right person at the right time. Trará a pessoa certa no momento Amen. certo. He is on His throne. Está sempre no seu trono. And I am glad you are here tonight to Eu hear estou this. alegre que vocês estão aqui hoje para ouvirem isso. Verse
Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. I arose in the night. Eu me levantei à noite. Why not the day? Por que não durante o dia? I believe in the beginning, Eu creio que no início there's a secret work first. tem uma obra secreta primeiro. It happens in your heart first. Acontece no teu coração primeiro. And nobody knows about E it ninguém sabe a respeito, except God. menos Deus. Amen. God works in the dark, Deus trabalha na escuridão, in the secret place of your heart. no lugar secreto do teu coração. This is the beginning of a mighty work of God, Este é o início de uma obra poderosa de Deus, but it's beginning at night, mas está iniciando ao anoitecer, in secret. em secreto. God begins his work in secret. Deus começa sua obra em secreto. Amen. Matthew 6:6. E tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. In the secret place No lugar secreto, is where the work of God begins. onde a obra de Deus começa. At night, in the dark, Ao anoitecer, nas trevas, In na your escuridão, heart. no teu coração, God is at work, Deus está operando, preparing you, te preparando, speaking to you, falando contigo, whispering to you. sussurrando a And você. nobody else knows. Ninguém mais sabe, But your Father who sees you in secret menos o teu pai que te vê em secreto, will reward you openly. e ele te recompensará em público. There must be a secret place first Tem que ter um lugar secreto primeiro, before there will be an open reward. antes de ter uma recompensa pública. Amen. Let's look at this. 1 Kings 6:7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Amen. When the temple was being built, Quando o templo estava sendo construído, Solomon's temple, o templo de Salomão, there was no sound heard. nenhum som foi ouvido. Unbelievable. Inacreditável. They prepared the stones outside. Eles prepararam as pedras lá fora. And when it was prepared, they brought it in and placed it in the temple. E quando foi preparado, colocaram dentro do templo, With no hammer, chisel, or iron tool heard. sem martelo, sem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu. What is God teaching? O que Deus está nos ensinando? He works in the secret place. Ele trabalha no lugar secreto, In your heart. no teu coração. He spoke to you tonight. Ele falou contigo hoje à And noite. nobody else knows. Ninguém mais He sabe. had a word specially for you. Ele teve uma palavra especialmente para This is você. God's work. Esta é a obra de Even in Deus. salvation, Até na salvação, sometimes we do not know. às vezes a gente nem sabe. A soul has gone from the kingdom of darkness into the kingdom of God's dear Son. Que uma alma foi transportada do reino das trevas até o reino do Filho querido de Deus. Amen. Jesus explained this, John 3:8. Jesus explicou isso. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amen. Secretly, Em secreto. you cannot see the wind, Você não pode ver o vento. but you see the effects of the wind. Não consegue, mas você vê os efeitos The dele. Holy Spirit is like the O wind, Espírito Santo é que nem o vento. and He does a work in a heart. Ele faz uma obra no coração. And then we see the E effects, depois a gente vê o efeito. and we know God's Holy Spirit was there, E a gente sabe que o Espírito Santo de Deus esteve ali, blessing you when you share the gospel. te abençoando quando você compartilha o Evangelho. When you share the gospel with a child Quando você compartilha o Evangelho com uma criança and see the results later. e vê os resultados depois. I saw it with one of my children. Eu vi com um dos meus filhos, Amen. When she was very young. quando ela era bem jovem. And I used to read a Bible story to her at Eu nighttime. costumava ler uma história da Bíblia para ela ao anoitecer. I felt God blessing. Eu senti Deus abençoando. And there came a night E chegou uma noite where she asked,
how to be saved. onde ela perguntou como ser salva. And I told her to pray to the Lord E mandei ela orar ao Senhor and ask Jesus Christ to save her. e pedindo para que Jesus Cristo a salvasse. And a few weeks later, E umas semanas depois, I heard this little girl pray, eu ouvi essa menininha orando. and I knew her prayer was real, Eu sabia que a oração dela foi real. and I knew she was born again, Eu sabia que era nascida de novo. just like Jesus says. Nem Jesus diz. God's invisible work, A obra invisível de Deus, where you cannot even hear the sound, onde você nem consegue ouvir o som. God does it, Deus faz and He's isso, still working. ainda trabalhando. That's the God I believe in. Esse é o Deus no qual eu creio. Amen. Luke 14:20. Interrogado pelos fariseus, Whoa. Hold it. 1740. These are not lucky numbers that I just call out. Não são números de sorte que eu chamo aí. Like we're not doing bingo A here. gente you know não what I tá mean? fazendo bingo. Eu sei que é a tradução pro What's bingo. your não lucky tem. number? Stop. Luke 17:40. It's not there one of the Bingo. verses? It wasn't given. There should be. But how about 17:20? interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. The kingdom of God does not come with observation. Não vem com a aparência invisível o reino de Deus. It's a spiritual kingdom. É um reino espiritual, Amen. But it's real. mas é real. It is real. É real. Amen. And when we are spiritual, E quando a gente é espiritual, God gives us the eyes to see Deus nos dá os olhos para and vermos ears to hear. e ouvidos para And you ouvirmos. know that God has spoken to Você you. sabe que Deus tem falado Amen. contigo. Let's go back to Nehemiah chapter 2, whatever verse we left at. Como também 9. 10. disso 11. 12. Amen. Okay. He's going around the walls at nighttime, Ele está cercando os muros ao anoitecer. and this is what he sees. Isso que ele diz. Verse 13. De noite saí pela porta do vale, para o lado do Fonte do Dragão e para a porta do Montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Amen. Would you not be tempted to go back home? Você não seria tentado a voltar para casa? When you feel you go to see the work that has to be done and it's a mess. Quando você vai ver o trabalho que você tem feito e é uma bagunça. Amen. The gates are burned with fire. Os muros são queimados com fogo. The walls are broken down. Os muros são derrubados. We need workers, brothers and A gente sisters. precisa de obreiros, irmãos e Amen. irmãs. There's something for you to do. Tem algo para você fazer. Jesus said the work is plentiful, the laborers are few. Cristo disse que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. There's a lot of walls broken down. Tem bastante muros derrubados And there are a lot of gates burned with fire in the kingdom of e God. bastante portões consumidos pelo fogo no reino de Deus. Nehemiah and his helpers are very few. Mas Neemias e seus trabalhadores são bem poucos. And God wants to use you. Deus quer te usar. There's something for you to do, brother. Tem algo para você fazer, irmão. Sister, we need your help. Irmã, a gente necessita da sua ajuda. It's Christ's kingdom we're talking É o about. reino de Cristo pelo qual a gente fala. And we're not hearing good news about the church of Jesus E Christ. não estamos ouvindo boas notícias sobre o Senhor Jesus Cristo. We need workers, Sobre o reino, a gente precisa de Helpers. obreiros, ajudadores. those who want to bring glory to Jesus Christ. Aqueles que querem trazer a glória para Jesus. Amen. Verse 14.
Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Man, there was no room for the animal because there was so many rocks and stones all over the place. Não havia lugar para onde passasse o animal, porque tinha bastante pedras e rochas sobre todo o lugar. It was a mess. Foi uma bagunça. And this was the work he was called to. Esta foi a obra para a qual ele foi chamado. Amen. Don't be put off because the work is difficult. Não fique desanimado, porque a obra é difícil. It was difficult for Nehemiah. Foi difícil para Neemias. It's still difficult today. Ainda é hoje. Wherever God has called you, Onde quer que Deus tenha te chamado, if it's for God, se é para Deus, there will be opposition haverá oposição and there will be great difficulty. e haverá grande dificuldade. But it says about Nehemiah that God had put it in his heart. Mas diz sobre Neemias que Deus tinha colocado no coração dele. This is what we want. Isso que a gente quer. That God would put it in your heart to serve Que him Deus coloque no teu coração para servi-lo. in a particular ministry Numa maneira, um ministério específico. for his glory. Pela sua glória. Amen. Verse 15. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. And 16. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Okay, so he was a lonely man. Então, ele era um homem solitário. Amen. And when you're going to lead the work, you will be a lonely man. Quando você for liderar a obra, você vai ser um homem bem solitário. But you can't stay on your own forever. Mas você não pode permanecer sozinho para sempre. You can't stay on your own forever. Não pode permanecer sozinho para sempre. Verse 17. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, retifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio. Come and let us build the wall. Venha e deixa que a gente reconstrua a parede. Nehemiah may have got the vision originally, Talvez Neemias recebeu a visão originalmente. but he's saying, come and let us build the Mas ele wall. está dizendo, venha e deixe que a gente construa o muro. He can't do it on his own. Ele não consegue fazer sozinho. He's willing to do whatever he can do. Ele está disposto a fazer o que ele puder. But he says, if it's going to be done, we're going to need help. Mas ele diz, se tiver que ser feito, a gente vai precisar de ajuda. Come and let us build the wall of Jerusalem. Venha, deixe que a gente reconstrua a parede de Jerusalém. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Depois ele os disse. Ele falou do povo de Deus, da mão de Deus sobre ele. E ele os encorajou. Ele os disse o que Deus tinha feito para ele já. E eles disseram, vamos nos levantar e reconstruir. Ele recebeu uma resposta. E eles encorajaram um ao outro. Amen. Brothers and sisters, let us build in this church Irmãos e irmãs, vamos reconstruir nesta igreja in em 2020. 2020. There's something for everybody to do. Tem algo para todos fazerem. And if we work together, we can build the wall this year. Se a gente trabalhar juntos, a gente pode reconstruir o muro esse ano. Nobody's saying it's an easy work. Ninguém está dizendo que é uma obra fácil. There has never been an easy work in the kingdom of God. Nunca houve uma obra fácil no reino de There's Deus. always opposition. Sempre tem oposição. And I heard many years ago something I've never forgotten. Eu ouvi muitos anos atrás algo que eu nunca tinha, que eu não tenho esquecido ainda. And it was this: E era isso. the greater the ministry, O maior ministério, the greater the opposition. a maior oposição. It was true then, and it's true now. Era a verdade outrora e agora ainda é a verdade. And we need each other. A gente precisa um dos outros. Amen.